Nesse vídeo, nós vamos fazer a resolução do exercício 24 da lista de introdução aos vetores. Dois besouros correm em um deserto plano, partindo do mesmo ponto. O besouro 1 corre 0,50 metros para leste e 0,80 metros em uma direção 30 graus ao norte do leste. O besouro 2 corre 1,6 metros em direção 40 graus ao leste do norte e depois corre em outra direção. Quais devem ser no item alfa o módulo e no item bravo o sentido da segunda corrida do segundo besouro para que ele termine na mesma posição do primeiro? Então, vamos entender o que a questão quer nos mostrar. Então, vamos desenhar aqui o plano cartesiano, colocando exatamente os eixos coordenados y e x e adotando como eixo y como sendo o sentido norte e o eixo x, em direção aos seus valores positivos, o eixo leste. Então, o primeiro deslocamento que a gente vai determinar é qual é o deslocamento final do besouro 1. Então, eu vou chamar de D1 o primeiro vetor deslocamento, saindo da origem do ponto, da origem desse sistema cartesiano, ele caminhando 0,5 metros em cima do eixo do x. Ao final desse vetor, que eu chamei de D1, eu vou criar o segundo vetor, que é o vetor D2 do deslocamento desse besouro 1, onde, como diz a questão, ele tem módulo 0,80 e faz 30 graus em relação ao norte do leste. Então, se toma por base o eixo leste e posiciona o vetor a norte do leste. Assim, nós temos o vetor D2 nessa posição. Portanto, o vetor deslocamento B1, que é o que eu vou chamar do besouro 1, sai da origem do vetor D1 e vai até o término do vetor D2. E aí nós vamos determinar quais são os valores das componentes do vetor B1. Assim, vetorialmente, o vetor B1 é igual ao deslocamento 1 mais o deslocamento 2 em termos vetoriais. O deslocamento 1, o vetor D1, é representado por 0,50 na direção do eixo x e metros. Já o vetor D2 ele tem duas componentes. A componente D2x no eixo x, vezes o y, mais o D2y, j. Assim, o D2x é nada mais que o módulo do vetor D2 vezes o cosseno do ângulo θ. D2x então vai ser 0,80, que é o módulo do vetor D2, multiplicado pelo cosseno de 30 graus. E aí nós encontramos então que o D2x vai ser o valor aproximado de 0,69 metros. Já a componente do vetor 2 em y é nada mais que o módulo do vetor D2 multiplicado pelo seno de 30 graus. E aí nós encontramos que D2y é 0,80 vezes 0,5 e assim o D2y é igual a 0,40 metros. Portanto, nós encontramos o vetor D2 como sendo 0,69i mais 0,40 j metros. Assim, se eu quiser saber agora o vetor resultante do deslocamento do besouro 1, voltando para o primeiro vetor que nós vimos nessa resolução, o B1 vai ser igual a D1 mais D2. Assim, nós temos que o vetor B1 é igual ao vetor D1 0,50i mais 0,69i mais 0,40j. E, portanto, encontramos que o vetor deslocamento do besouro 1 é 1,19i mais 0,40j metros. Bom, agora vamos representar o vetor B2 nesse mesmo sistema cartesiano. Então, partindo da origem, ele nos diz que o vetor 2, o B2, tem o módulo 1,6 metros em uma direção a 40 graus a leste do norte. Então, percebam bem aqui que aqui está o tchan da questão. Se está a leste do norte, nós vamos pegar o vetor norte, o eixo norte como referência. E se ele está a leste, então ele está à direita desse eixo. Assim, o 40 graus vai ser em relação ao eixo norte e o vetor. Portanto, essa é a representação gráfica e a trigonometria vai ter que obedecer exatamente o ângulo que está demarcado nessa situação. Dessa forma, vamos determinar quem é o vetor B2, o deslocamento do besouro 2. Ele é formado pelas componentes B2x e mais o B2yj. Assim, para encontrar o B2x, lembrem que o ângulo está em relação ao eixo norte, ao eixo y. Então, B2x vai ser o módulo de B2 vezes o seno do ângulo θ. Assim, B2x é igual a 1,6 vezes o seno de 40, B2x é aproximadamente 1,03 metros. E o B2y vai ser igual ao módulo de B2 vezes o cosseno de θ. B2y vai ser igual a 1,6 vezes o cosseno de 40 graus e, portanto, encontramos que B2y é aproximadamente 1,23 metros. Com as duas componentes, nós podemos, então, encontrar o vetor B2, deslocamento do besouro 2.
que é igual a 1,03i mais 1,23j metros. E uma vez que a gente tem agora os dois vetores de deslocamentos do besouro 1 e besouro 2, a gente vai ter que então encontrar qual é o vetor que eu tenho que sair da ponta do B2 em direção ao vetor B1. Percebam bem que se eu somar B1 com B2, eu vou encontrar um vetor que está apontando na direção nordeste, que não é esse vetor que a gente quer. Contudo, se a gente fizer a seguinte conta, se a gente pegar o vetor B1 e somar com o negativo do B2, isso quer dizer B1 menos o B2, nós vamos encontrar exatamente o vetor deslocamento que sai da ponta do B2 em direção à ponta do B1, que eu vou chamar esse vetor deslocamento R. Assim, a questão para a gente encontrar esse segundo vetor, então o vetor resultante vai ser o vetor B1 menos B2, que como nós já aprendemos, a subtração de dois vetores é nada mais do que uma soma de dois vetores. É o valor de B1, o vetor B1 mais menos o vetor B2, e substituindo então os valores dos escalares dos vetores B1 e B2, nós temos que R igual a 1,19i mais 0,40j mais, entre parênteses, o negativo do vetor B2, menos 1,03i menos 1,23j. Encontramos o vetor resultante, que é 0,16i menos 0,83j metros. Assim, para encontrarmos o item alfa, nós temos que o módulo desse vetor é nada mais que a raiz quadrada dos quadrados dos componentes desse vetor. 0,16 ao quadrado mais menos 0,83 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Módulo de R vai ser a raiz de 0,72, que dá aproximadamente 0,85 metros. E agora o sentido desse vetor, relembramos que o vetor R é formado pelos seus componentes Rxi mais Ryj. E assim o vetor R é o 0,16i menos 0,83j. E vamos lembrar que a tangente de θ é a relação exatamente entre os componentes Ry dividido por Rx. Assim eu tenho menos 0,83 dividido por 0,16 e encontramos o valor de menos 5,19. Contudo, o valor da tangente de θ é menos 5,19. Assim, qual vai ser o ângulo com que ele faz em relação a esses eixos? No caso, o eixo x, que seria o apontando para o leste. Então, nós vamos encontrar a função inversa. O θ é igual a tangente a menos 1 do valor menos 5,19. E o θ vai ser aproximadamente igual a menos 79,1 graus. Isso significa que esse negativo é só que o ângulo está abaixo do eixo x, e portanto apontando no quarto quadrante.